Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu não poderia faltar, né, de prestar homenagem às mães. Só que hoje eu vou prestar homenagem a uma classe de mães especiais, né? Não que todas não são especiais, todas são. Mas essa classe de mãe merece todo o nosso respeito, todo o nosso apreço, né? Todo o nosso amor. São as mães pretas. Hoje eu fui pôr o cafezinho para minha mãe preta, né? Que eu ponho todo dia para a preta velha. E eu lembrei das mães, né? Das mães pretas que sofrem mais do que qualquer outra mãe. Não só pelo preconceito, mas vocês voltam no tempo. Imagina lá no tempo da escravidão, aquelas mães que tinham seus bebês, né? E eram obrigadas a separar deles para poder amamentar o filho do amo, do senhor de escravos. Não vou dizer que era do patrão, porque patrão é aquele que paga o salário. E eles não pagavam, né? Eles simplesmente usurpava a energia delas e não davam um salário sequer, não davam um tostão. Mal dava comida, ainda uma péssima comida, né? E então eles é para essas mães, gente. Eu lembrei, eu pus o cafezinho lá, salve minha mãe preta, e lembrei que antes dela ser a preta velha, né, que chamam de preta velha e tal, elas eram mães. Quando não servia mais como reprodutoras, né? Porque quando o dono de escravo descobriu é, que eles poderiam gerar mais mão de obra, gerar escravos, eles começaram a ter os seus reprodutores, as matrizes, e então eles começaram a ter os próprios escravos gerados ali mesmo. Então é onde elas davam à luz, a, aliás, pariam, né? Porque as escravas não davam à luz, as escravas pariam, porque os, os donos de escravos não achavam que elas eram gente, elas achavam que eles eram bichos. Então eles tratavam como se elas não tivessem sentimento, como se elas fossem mera mercadoria, tipo uma vaca, um boi, né, um tipo assim. Então eles tratavam as escravas sem um pingo de respeito, sem um pingo de amor, né? Muito menos, né? Então, gente, eu lembrei dessas mães, as mães que eram obrigadas. Vocês imaginam, a mãe tá lá com o bebezinho, né? E é tirado delas esse bebezinho e aí elas têm que amamentar o bebezinho da Sinhá, né? E não podiam nem ver, elas não podiam sair da casa grande, elas tinham que ficar ali dia e noite com os bebês da dona da casa, né? E não podiam nem ver os seus filhinhos que estavam lá na senzala, né? Na mão, sendo cuidado por outras escravas. Muitos tinham sorte de encontrar, né, uma pessoa boa que cuidava com carinho, mas tinha outros que não tinham a paciência, né, que a mãe tinha. Então, essas mães, gente, veio a minha lembrança hoje e eu resolvi fazer um vídeo para homenagear essas mães pretas e aquelas mães da África, gente, tem outro tipo de sofrimento também. Elas têm os bebês, elas cuidam dos bebês, só que nem sempre tem o que dar para esses bebês.
às vezes nem o leite, nem o próprio leite elas têm, porque elas não se alimentam, então não consegue produzir leite, né? Porque a água também lá é muito escassa. Muitas vezes morre-se de sede lá. Não são, não é em todo lugar da África. Desculpa, acho até que tá uma coceirinha no meu nariz, parecendo que eu tô com alergia. Pode ser. Quem mora com um monte de gato, né, tem alergia. É, então, gente, essas mães também sofrem. E como sofrem? Eu fico. Às vezes eu vejo filme, né? Vídeo de mulheres lá da África e eu vejo aquelas mães que andam com aqueles bebês nas costas, né? Andando para lá para cá, vai vender produtos, vai lavar roupa, vai fazer trabalhos, né? Para ganhar o seu sustento, com um bebê sempre nas costas. Muitas vezes choram porque não tem o que dar para os filhos. E esses governantes, né, da África tinham que ser um pouco mais humanos e dividir um pouco, né, a renda para esse povo sofrido que é essas mães com os bebezinhos. Quanta criança, meu pai, quanta criança tem lá na África, todas passando fome, passando, morrendo à míngua, né? E sorte dos que encontram uma associação, uma ONG, né, que toma conta dessas crianças, mas nem sempre tem, né? E então, é, hoje eu me lembrei dessas mães. Gente, essas mães são as verdadeiras guerreiras. Elas têm os seus filhos, sofrem porque não têm o que dar de comer. Aquelas outras lá no passado que tinham seus filhos e eram tirados do seu colo, eram tidas como reprodutor. Aquelas que eram tidas como reprodutoras, eles tiravam o filho para poder ela logo estar pronta para tornar a botar outro filho na barriga. Assim, pena para os patrões, eles lamentavam porque elas não tinham gêmeos, não tinham trigêmeos, não tinham, né? Era um só por ano, mas para eles era lucro, porque futuramente eles já, com 7, 8 anos, as crianças já iam para a roça, já iam trabalhar e, e levavam aquela vida, né? Que todos conhecemos, que todos sabemos da história, aquele sofrimento. E nada, olha, o filho não sofre tanto quanto a mãe. A mãe vê o sofrimento do filho é pior do que sofrer. Quantas mães passam fome para dar o que comer para os filhos? A minha mãe, gente, a minha mãe, quantas vezes dela fazer a comida, pôr lá e sentar e ficar lá fumando o cigarrinho dela, esperando que todo mundo comesse. Se sobrasse, ela comia, senão não. E isso eu notei quando eu era criança. Mas a criança não quer saber, né? Quer encher a barriga. Gente, era isso. Hoje eu quero homenagear as mães e principalmente essas mães pretas que tanto sofreram, né? Que na escravidão sofreram, essas mães da África, essas mães das favelas que vê o sofrimento dos filhos e não pode fazer nada, que essas mães que vê o filho sendo confundido com um bandido e elas sofrem muito mais até do que o filho. E essas mães que têm os filhos mortos por bala perdida ou então simplesmente por confusão da polícia que mata achando que o filho é bandido. E essas mães sofrem muito e eu sou privilegiada, graças a Deus, tenho meus filhos todos por perto, né? E não não tem a vida que eu queria que cada um tivesse, mas cada um tem o seu sustento, né? E os seus filhos deles também, graças a Deus, são tudo bem nutridos, né? Como diz. Mas a minha homenagem hoje é para as mães sofridas, as mães pretas principalmente,
E que Jesus abençoe a todas elas, que Nossa Senhora Aparecida, que também era preta, abençoe essas mães e tenham todas o véu de Nossa Senhora cobrindo, para que tenham menos sofrimento, menos angústia. Que Jesus abençoe a todas. Curtam, compartilhem, que eu vou agradecer muito.